o primeiro plantão Café com Iogurte. Eu queria falar rapidinho sobre as manifestações. Eu nem ia falar, mas na verdade eu estou fazendo esse vídeo para responder vários amigos meus que caíram em cima de mim por eu ter feito uma pergunta simples a respeito das manifestações. Primeiro eu queria falar especificamente para um amigo que agora há pouco me chamou de poser e do contra, só porque eu questionei algumas questões das manifestações. Eu tive que contar até umas 10 vezes para conseguir gravar esse vídeo sem te mandar para PQP. Eu não vou citar o nome do meu amigo por uma questão ética, mas ele sabe que é para ele. Primeira coisa que eu queria te dizer, Dr. X, eu não vou falar o nome, então eu vou chamar de Dr. X, é que você, que é um cara muito inteligente, lê muitas coisas e tem um vasto conhecimento, eu sei porque eu te conheço, me impressiona muito que você ache que questionar alguma coisa, seja o que for, seja agir como poser. Isso me impressiona muito, porque você é um cara inteligente e lê bastante. Eu sempre atribuo esse tipo de atitude sua ao fato de que você está agindo com emoção, Quando você tem uma forte opinião sobre algo, você não consegue compreender que alguém não concorde 100% com você. Então, eu estou atribuindo você me chamar de poser unicamente a isso, porque me surpreende muito que você ache que questionar algo é ser poser, Eu acho que questionar algo é muito sadio, seja lá o que for. Tudo deve ser questionado pela gente, Às vezes o questionamento não vai dar em nada, mas acho que deve ser questionado. E o segundo ponto, me impressiona muito que você, meu amigo Dr. X, seja 100% a favor das manifestações, o que eu acho que é ser um pouco radical demais. Já aproveitando, eu vou falar qual é o meu posicionamento atual sobre as manifestações. Eu não sei tudo o que está rolando lá em São Paulo, mas por tudo que eu li, por tudo que me informaram, digamos que eu sou 78%, 75% a favor das manifestações, pelo menos até agora. É difícil ser 100% a favor de uma coisa que é desordenada, muito grande e que é muito dinâmica, A gente mal sabe dizer quais que são os reais motivos da manifestação. A gente consegue ter uma ideia, uma boa ideia, tanto que eu não estou exatamente em cima do muro, mas a gente não consegue ter 100% domínio de tudo que está acontecendo, de todos os problemas que estão sendo tratados. É por isso que eu não sou 100% a favor, mas eu sou, na maior parte, a favor da manifestação. E um dos motivos, por exemplo, é que eu acho muito bom que isso esteja acontecendo no Brasil, porque é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Eu acho que é bom que, no mínimo, vai estimular para que a gente saia mais às ruas. E eu acho que é muito importante a população participar disso. Eu sou completamente a favor de manifestação. Mas eu não sou completamente a favor de qualquer coisa que acontece nas manifestações. E como eu não sei tudo o que está acontecendo, eu não posso falar que eu sou 100% a favor. Bom, eu sabia que o que eu ia falar no Facebook ia dar polêmica, que as pessoas iam chover contra mim, mas o engraçado é que eu não fiz um comentário contra as manifestações. Eu fiz um comentário neutro, eu fiz algumas perguntas a respeito das manifestações. Por tudo que eu tinha lido, eu vi que o estopim para essa manifestação começar foram os tais os 20 centavos no aumento da tarifa dos ônibus ou dos metrôs. Então eu fiz um questionamento perguntando se aquele aumento realmente tinha sido abusivo e se já havia tido algum aumento neste ano a respeito dessas tarifas. Eu fiz uma pergunta clara, simples e objetiva. Eu queria saber se realmente aquele aumento era abusivo. A maioria dos meus amigos cagaram em cima de mim, falando que pouco importava esse questionamento, que essa pergunta não fazia o menor sentido, que a causa da manifestação era muito maior do que apenas os 20 centavos. E olha que os 20 centavos nem são banais, e eu concordo que eles não são banais. Mas as pessoas falaram que essa questão pouco importava, porque o que importa é o bem maior da população que está com as condições ruins de cidadania. É claro que eu entendo que uma manifestação desse tamanho não é unicamente só pelos 20 centavos. Esses 20 centavos têm um grande impacto na vida de muitas pessoas e, na verdade, as pessoas vão se juntando e aderindo a essa manifestação porque elas estão querendo viver melhor, elas querem ter mais dinheiro no bolso. No fim das contas, é sim uma briga por ter melhores condições de vida. Bem, veja só. Se um dos argumentos para ter iniciado a manifestação foram esses tais 20 centavos, esse argumento não é um argumento fraco. Ele foi um argumento forte. E as minhas perguntas foram só para verificar se esse argumento estava consistente. Já queria adiantar aqui que 2 dos meus amigos, apesar de terem cagado muito na minha cabeça, 2 amigos responderam clara e objetivamente
que sim, esse aumento foi abusivo. E era só isso que eu estava perguntando, eu só queria saber se o argumento estava ok. E o argumento está ok, né? O que é um ponto a favor das manifestações. Né? Isso é muito bom para a manifestação, dá um peso maior para a manifestação, dá uma razão para a manifestação. Né? Porque imagina, se esse foi estopim e está sendo um dos argumentos mais utilizados para manter, como está sendo utilizado para a base da manifestação, imagina se ele tivesse inconsistente. A chance de que isso estivesse acontecendo é muito baixa, porque se muita gente está manifestando utilizando esse argumento como base, é porque provavelmente ele é verdade, e realmente é. Ou seja, as chances de que ele estava errado eram baixas, mas eu tinha que checar. Eu quis checar se esse argumento estava ok. Né? E quando os meus amigos ou qualquer pessoa criticam um questionamento, né, se nega a responder um questionamento, eu vejo essa crítica ao qualquer questionamento uma coisa muito ruim. Porque se alguém está criticando o questionamento e não quer responder esse questionamento, primeiro, isso me cheira mal, porque isso parece que a pessoa não quer responder esse questionamento. E se ela não quer responder esse questionamento, é porque parece que o argumento dela está errado. Né? É isso que parece, é isso que transparece. Né? Porque se estivesse certo, e eu fiz uma pergunta simples, eu perguntei simplesmente se o aumento era abusivo ou não, né? Se ele estava muito acima ou se ele estava acima da inflação nos últimos 15 ou 20 anos, né? Não foi uma pergunta difícil, bastaria responder. Né? Se realmente é abusivo e é fácil responder, então respondamos essa questão. Pronto, damos mais base para a manifestação. Mas ao invés disso, a maioria das pessoas criticam e falam como se eu não pudesse questionar de forma nenhuma a manifestação que está acontecendo. Mas por que é que eu não posso questionar a manifestação? Tem alguma coisa errada? Tem algo que as pessoas estão escondendo? Né? Então isso já me incomodou um pouco, o fato dos meus amigos não aceitarem meu questionamento como se eu fosse poser, como se eu estivesse sendo do contra. Não, eu estou fazendo só um questionamento para saber se faz sentido. E fazia. Né? Por que esconder? Por que não responder? Né? Eu acredito também que a maioria não responde porque de fato não sabe, não procurou saber, não foi lá para ver a verdade, né? Acreditou na maioria e seguiu, né? O que é muito ruim, porque isso quer dizer que as pessoas estão seguindo sem saber de fato, né? Levando ao extremo, só para ficar bem claro no meu ponto, é como se as pessoas vão lá, tipo assim, alguém fala assim, vamos lá para uma manifestação? Ah, vamos. Aí depois que você chega lá, você pergunta, a manifestação de quê mesmo? Tipo assim, você aceita uma coisa, mas você nem sabe o que é. Não, vamos procurar saber o que é. Né? Você vai gritar por uma coisa que você nem sabe o que é, você vai brigar por algo que você nem sabe o que é direito, tem que procurar saber. Isso me faz lembrar muito, levando ao extremo também, daqueles deputados lá que caíram na pegadinha do CQC e que assinavam um projeto de lei sem nem ler o projeto de lei. Como é que você vai numa manifestação sem saber se as bases daquela manifestação estão boas? E outra crítica que meus amigos me fizeram foi falando, eles odeiam quando eu faço perguntas matemáticas ou que envolvem números, e eles falam assim, Diego, mas a vida não é matemática, essa é uma questão social, muito ampla, filosófica, que depende de tantas variáveis. Eu sei disso, né? E veja que ironia do destino, né? Porque parece que quem fala pra mim que a vida não é matemática é exatamente essa pessoa que usa esse argumento que está achando que a vida é matemática. Porque quando a pessoa fala isso, ela está supondo que só porque eu fiz uma pergunta matemática, que eu estou supondo que a vida é completamente matemática, né? Ou seja, para ela é 0 ou 1, é tudo ou nada, é 8 ou 80. Eu não estou supondo isso, né? Eu só fiz uma pergunta que tinha a ver com valores. Isso não quer dizer que eu acho que o problema é unicamente matemático, né? Vale a máxima. A vida não é matemática, mas a vida também não é sem matemática. E vejamos que o maior argumento utilizado pelos manifestantes, ou pelo menos o estopim da manifestação, é uma questão que tem a ver com matemática. Tem a ver com os 3,20 da tarifa de ônibus. Então assim, quer você queira ou não, a matemática está na nossa vida. E se o maior argumento que a gente está usando para manifestar tem a ver com valores, isso envolve matemática. Né? A matemática não é só na prova de matemática ou num sistema de computador. Ele também está junto à nossa sociedade. Né? A gente não consegue falar se um preço é abusivo se a gente não usar uma noção matemática. Né? Quando a gente pensa no valor 3,20, a gente tem uma ideia que realmente parece caro. Por quê? Porque a gente está fazendo comparações matemáticas, ainda que intuitivamente. O que eu pedi é que a gente tirasse essa intuição e visse na prática se aquele número de fato era abusivo. E de fato é abusivo. Bastava responder isso. E esses mesmos amigos, que são muitos, que falam que a vida não é matemática, que eu tinha que ver a razão maior das manifestações, eu entendo que a manifestação é por uma coisa maior. Mas
Veja bem, se você está fazendo uma manifestação e está usando como grande argumento um argumento matemático, a gente tem que verificar se esse argumento está verdadeiro. E para saber se ele está verdadeiro, a gente tem que falar de matemática também, que essa matemática é simples, não é uma matemática complexa. Não precisa fazer uma integral com os impostos que serão pagos em 20 anos de OPEX de vida. Não, basta ver se a tarifa ficou mais alta ou mais baixa que a inflação. É só isso de matemática. E tendo esse embasamento matemático, a gente está mais preparado para responder para quem quer que seja que a manifestação faz sentido. E complementando, né, as pessoas falam, não, mas não é bem pelos 20 centavos que as pessoas estão brigando, é por um bem muito maior. Ok, mas se você vê várias fotos aí da manifestação, e eu não estou falando só na mídia, se você vê nas redes sociais, que teoricamente é quem está falando a verdade mesmo, você vê muita gente falando dos 20 centavos. Então, esse é um argumento que está sendo muito utilizado. Se ele está sendo muito utilizado, a gente tem que ver se ele está coerente. Imagina que ele não tivesse coerente. O que a gente teria que fazer? Descarta esse argumento e usa outro. A manifestação pode continuar, mas a gente tem que usar um argumento coerente. Se a gente não usar um argumento coerente, como é que a gente vai sustentar a manifestação? Então era basicamente isso, né? Eu sou provavelmente a favor dessas manifestações. Como eu disse, eu me considero aí atualmente 78% a favor. Mas eu acho que algumas questões têm que ser pensadas, né? Eu acho que é muito ruim alguém que é 100% contra as manifestações. Eu acho isso radical. E também acho muito estranho alguém ser 100% a favor das manifestações. Eu também acho isso muito radical. Eu acho que você pode estar tendendo para um lado ou para o outro, mas tem que ter os pontos positivos e pontos negativos da manifestação. Por exemplo, agora há pouco aí, um amigo meu falou que acabaram de depredar uns monumentos do século XX lá no Rio de Janeiro. Eu não sou muito a favor desse nível de manifestação, né? Eu acho que é possível a gente manifestar sem essas coisas podres que acontecem lá. De qualquer forma, essas coisas podres ajudam a dar mais visibilidade, né? Existe esse efeito colateral bom, quanto mais visibilidade melhor. Mas pena que é de uma forma muito ruim. Então eu sou a favor, mas tem que ver isso aí, né? Tem que ver se os argumentos estão consistentes. Tem que ver se todo mundo está brigando pela mesma coisa mesmo, ou será que é por outras coisas? Será que as coisas estão meio deturpadas? Será que os motivos não estão muito confusos? Então eu sou a favor, mas vamos analisar isso melhor, né? Não vamos apoiar cegamente uma manifestação só porque é uma coisa do povo o qual a gente está inserido. É muito tentador apoiar 100% uma manifestação. É tentador porque a gente se sente parte do povo. Mas a gente tem que raciocinar um pouco, né? Eu acho que apoiar 100% uma manifestação é agir de forma muito emocional. E agir de forma emotiva nunca é bom, né? Porque sempre vai recair em exageros. Eu acho que é possível manifestar sem ser emotivo, sendo racional, né? Eu, por exemplo, participaria de uma manifestação e sem excessos. Eu acho que é possível. Então é isso. Resumão do vídeo eu não sou poser, eu apenas estou questionando sem ser emotivo. Eu não sou 100% a favor das manifestações, mas eu também não sou contra. Eu sou 78% a favor das manifestações. E diga não à violência. Até o próximo Café com Iogurte.